Neste vídeo retomaremos o tema dos artigos definidos, pois faltou ainda tratarmos da relação dos artigos definidos com expressões temporais. Deste modo, veremos que, quando o artigo definido estiver vinculado a dias da semana e a datas, ele será utilizado. Um exemplo, no próximo sábado, el sábado próximo. Em 16 de setembro, diremos el 16 de setembro. Porém, quando o artigo definido estiver relacionado a um dia específico da semana, falando o nome desse dia, por exemplo, lunes, segunda-feira. Então, dizendo que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Que dia é hoje? Hoje é lunes. Então, nessa resposta, hoje é lunes, não há o uso do artigo definido, pois se trata de um dia específico da semana. Quando o artigo definido vier vinculado a palavras mês, semana e ano, ele será utilizado. Então, temos a semana passada ou na semana passada. La semana passada, em la semana passada. O mês que vem, el mês que viene. O outro mês, el outro mês. E assim sucessivamente. Agora com a palavra ano, el año entrante, o ano que vem, o ano que vai começar. Porém, quando nós relacionarmos o artigo definido com o nome do mês, um mês específico, por exemplo, maio, então nós não utilizaremos. Nós diremos, en mayo tengo vacaciones, em maio tenho férias. Então aí nós não utilizaremos, pois se trata do nome específico do mês. Quando nós utilizamos uma expressão de localização temporal para nos situarmos no tempo, nós vamos utilizar o artigo definido. Um exemplo, dá duas frases como exemplo. El gol vino en el final del partido. O gol aconteceu no final da partida. Ou en la mitad de la fiesta quiso irse. No meio da festa quis ir embora. Aí nós utilizaremos. Porém, quando essas expressões elas estiverem antecedidas por uma preposição, por exemplo, a preposição a, então nós não faremos uso do artigo. Um exemplo, volvemos de Grécia a fines del mês. Então, diríamos, voltamos da Grécia no final do mês. Então, esse para nós seria no final, vai utilizar só a fines. Então, não haverá aí a fines sem o artigo. Ou então, terminou a mediados del siglo XX. Quer dizer, terminou ao redor, por volta, em meados do século XX. Então, a mediados também não haverá nessa expressão de tempo o uso do artigo definido. Quando nós utilizamos os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, aí nós vamos utilizar o artigo definido. Es la segunda vez que vengo, quer dizer, é a segunda vez que eu venho. Vivo en el sexto piso, vivo no sexto andar. Porém, quando os ordinais estiverem antecedidos por preposição, por exemplo, preposição por ou preposição en, não haverá o uso do artigo. Vengo por primeira vez, venho pela primeira vez. Chegou em 10º lugar, chegou em 10º lugar. Quando nós temos o ano, los años 2000 e posteriores, aí nós vamos utilizar o artigo definido el. Terminou a carreira em el 2003, quer dizer, acabou o percurso, o trajeto em 2003. Aí seria em el 2003.
Porém, quando os anos forem anteriores ao ano 2000, né, aí nós não faremos uso do artigo. A Alemanha foi campeão em 1990. Em 1990. Então, não tem o artigo aí. Só vai haver o artigo quando for 2000 em diante. Quando temos festividades, por exemplo, Páscoa, né, Pesach, né, para os sefaraditas mais habituados a esse nome. La Páscoa tiene caráter religioso, então haverá o uso do artigo, né? Porém, quando nós vamos utilizar uma expressão de felicitação, Feliz Páscoa, por exemplo, aí nós não utilizaremos o artigo, né? Felices Páscoas. Quando se tratar de décadas, abreviado, né? Os anos 80, os anos 70, 80, 90, nós utilizaremos o artigo definido. Então, por exemplo, em los 70 actuaram las madres de la Plaza de Mayo. Quer dizer, nos anos 70 atuaram, né, as mães da Praça de Maio. Ou então, nasceu en el 79, nasceu em 79. Quando tratarmos de horas, haverá o uso do artigo definido. Então, por exemplo, que hora é? São las 9 horas. Né? São 9 horas. São las 9 horas. Es la 1 de la tarde. É 1 hora da tarde. Nos vemos a las 10:30. Nos vemos às 10:30. Então, senhores, ficamos por aqui. Assistam os próximos vídeos que lhes serão enviados, cujos links lhes serão enviados, para que possamos fazer os exercícios de compreensão leitora e termos um melhor desempenho. Bom dia a todos e muito obrigado.